Olá, eu me chamo Maria Eduarda, estou graduando em enfermagem na Unifagoc e hoje, juntamente com meu grupo, composto por mim, Maria Eduarda Paiva, Vanessa Fernandes, Pedro Veloso e Ana Lívia Monteiro, vamos apresentar para vocês o tema de eumintos, pateumintos e parasitas. O que são os eumintos? Os eumintos, eles são conhecidos também como vermes. Eles são parasitas multicelulares que podem habitar no corpo humano e causar uma série de doenças conhecidas como eumintises. Os sintomas mais comuns provocados pelas eumintises são perda de apetite, perda de peso, dor estomacal, diarreia e gases intestinais, prurido, que é um comichão agudo em redor do reto ou outras partes do corpo, erupção cutânea ou outras irritações da pele, fadiga e anemia por falta de ferro. Também temos os principais fatores de risco para a transmissão das eumintises, que estão relacionados a saneamento inadequado, consumo de água contaminada, práticas alimentares insalubres, ausência de infraestrutura para o tratamento de dejetos humanos e animais, e também a ingestão de carne mal cozida ou crua, que pode relacionar a isso também. Os eumintos, eles também são relacionados a 3 ramos ou filos do reino animal, como os plateumintes, que eles são vermes achatados, de forma de folha ou fita, e ele tem o tubo digestivo ausente. Os nemateumintes, eles são vermes cilíndricos, que têm o tubo digestivo completo. O Annelida, eles não são parasitas. Tá? As principais doenças causadas pelos eumintos que afetam a saúde humana, entre elas a gente pode citar a esquistossomose, a ascaridíase, teníase, ancilostomíase. Os eumintos, eles podem ser transmitidos por ingestão de alimentos ou água contaminados, contato com o solo infectado e picadas de insetos vetores. As eumintas, eles representam um importante problema na saúde pública, especialmente em regiões com condições sanitárias inadequadas, que vai afetando principalmente as populações vulneráveis e contribuindo para a desnutrição, anemia e comprometimento do desenvolvimento físico e cognitivo. As parasitoses por eumintos, eles são diagnosticados por amostras fecais, hemograma, sorologia e testículos moleculares, entre outros exames. Também temos o tratamento, que o tratamento recomendado para o controle desses sintomas consiste em antiparasitários. A função do antiparasitário é deter e prevenir a infestação de parasitas. A escolha do que você vai usar vai depender de qual euminto seja o responsável pela doença. Os eumintos podem ser de vida livre ou parasitária, e nesse último caso eles podem se dividir em 2 filos: os plateumintos, que são os vermes achatados, e nemateumintos, que são vermes cilíndricos. Esses grupos, eles também se subdividem em diferentes ordens, famílias, espécies, e cada um com características morfológicas, biológicas e epidemiológicas próprias. Agora eu vou falar para vocês sobre a classificação dos eumintos. Entre elas, a gente tem o plateuminto, como eu disse, o que seriam os plateumintos, né? Os plateumintos, eles são um grupo de eumintos, né, que podem parasitar humanos e animais. O termo plateuminto, ele significa verme achatado, que ele vem sendo uma referência ao corpo delgado desses animais, que se apresentam achatados dorsoventralmente. O corpo ele é formado por 3 folhetos germinativos, então eles são considerados triblásticos. Eles são animais acilomados e apresentam simetria bilateral. Alguns plateumintos eles apresentam um sistema digestório que é ausente em outras espécies. O sistema digestório dos plateumintos ele é incompleto, ele sendo a boca a única abertura para o trato digestivo. Eles não apresentam sistema circulatório e nem sistema esquelético. O sistema nervoso deles é geralmente constituído por um par de glândulos anteriores que estão associados aos cordões longitudinais. E entre os plateumintos, a gente encontra os padrões de reprodução assexuada e sexuada. Classificação dos plateumintos. Os plateumintos eles existem de diferentes espécies e a gente pode citar algumas de vida livre
e outras parasitárias. Dentre elas, a gente pode citar as tênias e os esquistossomos, enquanto de vida livre a gente pode citar a planária. Os plateumintos, eles também podem se subdividir em cestódios e trematódios. Os cestódios e trematódios, eles são classe de vermes parasitas do filo Plateumintes. O que seriam os cestódios? Os cestódios, eles também são conhecidos como tênias ou solitárias, que eles são longos e planos e multissegmentados, que não apresentam um sistema digestório. Os adultos, eles vivem no intestino de vertebrados e também as larvas, eles se instalam em outros hospedeiros. A gente pode incluir a Taenia stonium, a Taenia saginata e por último temos o Rhinolepis nana. E os trematódios, eles são parasitas achatados que podem infectar o fígado, pulmões, o trato gastrointestinal ou os vasos sanguíneos. Normalmente parasitam 2 hospedeiros, um intermediário e outro permanente. E eles a gente pode citar o Esquistossoma mansoni, que é o causador da esquistossomose, e a facílula hepática. Agora eu vou falar um pouco sobre as planárias. As planárias é um verme de vida livre encontrado nas águas doces dos rios, lagos e fontes, onde habitam normalmente na parte inferior das plantas, troncos submersos e rochas. Alimenta-se de outros invertebrados, podendo por isso ser útil na extinção de pragas provocadas por micro-organismos, como fungos. Elas também são excelentes modelos biológicos, comuns ao funcionamento de outras espécies, fáceis de manter em laboratório pelo baixo custo e pouca necessidade de espaço. Aqui eu vou falar um pouco sobre os esquemas das partes das planárias. A planária apresenta uma cabeça com um par de ocelos, que são considerados fotorreceptores, onde garante a percepção de luz e também observa nas abas laterais que atuam na detecção de substâncias químicas presentes na água, que são as aurículas, do lado aí na lateral da cabeça. Apresenta também um sistema nervoso ganglionar com um par de glândulos próximos aos ocelos, onde se iniciam os cordões nervosos ventrais que percorrem o corpo todo. Seu sistema digestório é incompleto por apresentar uma boca, mas não ter ânus, portanto, faz digestão intra- e extracelular. Já na reprodução das planárias, pode ocorrer por meio da ficção. E também ela é bastante conhecida pela sua incrível capacidade de regeneração. No caso da ficção, o próprio animal ele se divide em cabeça e cauda, dando origem a outro indivíduo. E em caso de uma tentativa humana de decapitar a planária, ela regenerará todas as suas partes, dando origem a vários outros indivíduos. Agora eu vou falar um pouco da Taenia solium, que é um parasita dos plateumintos. A infecção por Taenia solium, ela é uma infecção intestinal por tênias adultas provenientes da ingestão da carne de porco mal passada ou contaminada, que podem produzir sintomas gastrointestinais leves ou passagem de segmentos móveis nas fezes. Já a cisticercose é a infecção causada pelas larvas de Taenia solium, que se desenvolve depois da ingestão de ovos excretados nas fezes humanas, que podem vir, por exemplo, de uma verdura mal lavada, uma carne mal passada. Os sintomas iniciais geralmente são ausentes, porém, se as larvas invadirem o sistema nervoso central, resulta na neuroxistercose, que pode causar convulsões e vários outros problemas neurológicos como meningite asséptica. A neuroxistercose pode ser reconhecida em exames de imagem no cérebro, exames microscópicos de fezes para que apresente a possibilidade de ovos e plagotes. Já o tratamento é feito com corticoides e anticonvulsivantes. Na prevenção,
é importante que cozinhe muito bem essa carne de porco, porque ela pode vir ou não com esses parasitas. Mas se vier com esses parasitas, é importante que cozinhe e que frite bem essa carne para que esses parasitas possam vir a morrer. É importante também, principalmente, o saneamento adequado. Porque muitas das vezes, essas casas que ficam afastadas em campo rural, não tem a informação adequada, não chega a informação adequada e o que acontece? Defecam às vezes e vão para o rio, essa água vai para o rio. Aí quando vai cozinhar, essa água volta para dentro de casa e ela vai voltar contaminada. Então é importante que aconteça ali uma higiene pessoal muito boa ou então que corram atrás do saneamento básico, né? Que deveria ser o mínimo. Agora eu vou falar para vocês sobre a Taenia saginata, que é também conhecida como a Taenia da carne bovina, que é uma parasita que pode infectar humanos e alguns animais, principalmente o gado. O ciclo de vida da Taenia acontece de duas formas. A primeira, que é através de um hospedeiro intermediário, que é quando os ovos ou larvas da Taenia contaminam cultivos ou água e são ingeridos por bovinos. As larvas penetram na parede intestinal e formam um cisto nos músculos do animal. E através da infecção em humanos, que é os hospedeiros definitivos, que se infectam ao consumir a carne bovina mal cozida ou crua, contendo esses cistos, e se transformam em vermes adultos no intestino. Os sintomas da Taenia, que acontece quando a pessoa está infectada, são desconforto epigástrico, náuseas, flatulências, diarreia e dores de fome. O diagnóstico é feito através de exames microscópicos nas fezes para a presença dos ovos e hipoglotes. E a prevenção é feita ao cozinhar bem a carne bovina e manter a higiene na manipulação de alimentos e a vermifugação e monitoramento de rebanhos. Agora eu vou falar para vocês sobre os plateumintos parasitas. Os plateumintos são muito conhecidos por provocarem doença no homem, sendo o caso do esquistossomo e da tênia. A doença causada pelo esquistossomo é a esquistossomose, que é causada pelo parasita Esquistossoma mansoni, que é também conhecida como doença dos caramujos e barriga d'água. A transmissão dessa doença ocorre da seguinte forma: o homem, que é o hospedeiro definitivo, elimina no meio ambiente os ovos com as suas fezes. O homem está contaminado, no caso. Se essas fezes contaminarem o ambiente aquático, os ovos desenvolvem-se em larvas ciliadas, chamadas de miracídio, as quais penetram no interior de um molusco hospedeiro. O miracídio sofre algumas modificações e após alguns dias, o molusco inicia a liberação de uma nova larva, chamada de cercária. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com a água doce, onde existem caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. E alguns sintomas da esquistossomose pode ser fraqueza, falta de apetite, tosse, diarreia e o aumento do volume do abdômen. É por isso que ela é conhecida também como barriga d'água. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o tratamento da esquistossomose. O tratamento da esquistossomose é feito com antiparasitários e com acompanhamento do infectologista ou clínico geral. A fase aguda da doença pode evoluir de forma grave, com o mau funcionamento do fígado, estado de coma e até a morte. E algumas pessoas, não são todas, podem ter dores locais nas articulações, no abdômen e nos músculos. Dores circunstanciais durante a micção ou durante a relação sexual. No aparelho gastrointestinal, pode apresentar diarreia, inchaço, líquido no abdômen ou sangue nas fezes. No corpo, pode apresentar calafrios, fadiga, febre ou mal-estar. No desenvolvimento, pode ocasionar o crescimento lento ou dificuldade de aprendizagem.
no trato urinário pode ser a micção frequente ou sangue na urina. Também é comum coceira, dor de cabeça, falta de apetite, infertilidade, irritação na pele, perda de peso, sangramento vaginal ou tosse. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o ciclo da esquistossomose, o ciclo de transmissão. O que é? Primeiramente, os ovos são liberados de um humano contaminado através das fezes e da urina. Em seguida, os ovos eclodem e liberam os miracídios, que são larvas, que transmitem a esquistossomose. Em seguida, os miracídios penetram nos tecidos dos caramujos, levando em consideração que está em ambiente aquático. Em seguida, os esporocitos multiplicam-se dos caramujos por várias gerações dos moluscos. Logo após, as cercárias são liberadas do caracol e caem na água. Penetram na pele, que o humano entrou em contato com essa água contaminada, penetrou na pele dele. As cercárias perdem a cauda e se transformam em esquistossomulas. Me perdoem se eu falei errado. Entram em contato com a circulação sanguínea e migram para o fígado, onde ficam adultas. Os pares adultos migram para veias mesentéricas do intestino ou para o complexo venoso da bexiga, a depender do verme que está alojado. Agora irei falar sobre a teníase. Popularmente conhecida como solitária, é uma verminosa causada pelos plateumintos das espécies Taenia solium e Taenia saginata. A doença é contraída por meio de ingestão de carne mal cozida ou crua de suínos ou bovinos contaminados. Ela apresenta cabeça ou excólex, com ventosas e rosto com dupla coroa de ganchos, estruturas importantes para a fixação da tênia na mucosa intestinal. Logo após a cabeça, é possível perceber uma região denominada de colo ou pescoço, a qual apresenta intensa atividade multiplicadora e garante o alongamento do corpo da tênia. Após o colo, há o corpo ou estróbilo da tênia que lembra uma grande fita. O corpo é formado por uma cadeia de unidades denominada proglótis, os quais são dotados de órgãos sexuais femininos e masculinos com capacidade de autofecundação. As proglótis podem ser divididas jovens, maduras e grávidas. As jovens apresentam os órgãos genitais em desenvolvimento. As maduras, por sua vez, possuem órgãos reprodutores aptos para fecundação. Por fim, temos as proglótis maduras, as quais apresentam ovos e estão localizadas distantes do exólex. Os suínos e bovinos são respectivamente os hospedeiros intermediários da Taenia solium e Taenia saginata. Eles se contaminam quando ingerem alimentos contaminados com ovo ou proglótis eliminados no ambiente às fezes de humanos portadores da teníase. Após os ovos serem ingeridos, os ovos se transformam em oncosferas. Elas seguem pelo sistema digestório e liberam um embrião que penetra na mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea e aloja-se na musculatura do animal, desenvolvendo-se em uma forma larval denominada cístero. Vou falar sobre o ciclo agora. Os seres humanos ingerem a carne de porco crua ou mal cozida, contendo larvas. Após a ingestão, os cistos evertem ligam-se ao intestino delgado pelo seu exólex e tornam-se tênias adultas em cerca de 2 meses. As tênias adultas produzem proglótis, que se tornam estas despendem-se da tênia e migram para o ânus. Proglótis soltas ou ovos são passados para o hospedeiro definitivo, ser humano, pelas fezes. Os seres humanos adquirem a doença ao ingerirem os císteros. Esses seguem para o sistema digestório e sofrem a ação do suco digestivo. A tênia é liberada e, por meio do escólex, fixa na mucosa intestinal. Nesse local, ele se desenvolve e absorve os nutrientes necessários para a sua sobrevivência por meio da superfície corporal, uma vez que apresenta sistema digestório. Após cerca de 3 meses de contaminação, o homem começa a eliminar proglótis, grávidas na fezes, as quais podem contaminar o ambiente, caso não sejam eliminadas em locais inadequados ou que não apresentam saneamento básico eficiente.
Se cair no ambiente, os ovos podem permanecer viáveis por vários meses e ser ingeridos pelos hospedeiros intermediários, dando origem a um novo ciclo. Irei falar sobre os sintomas. Os sintomas mais frequentes são diarreia frequente ou prisão de ventre, enjoo, dor abdominal, dor de cabeça, falta ou aumento do apetite, tontura, fraqueza, irritabilidade, perda do peso, cansaço e insônia. Nas crianças, a teníase pode causar atraso no crescimento e no desenvolvimento, assim como dificuldade de ganhar peso. Já o diagnóstico, para ter o diagnóstico, o médico normalmente avalia os sintomas apresentados e solicita a realização do exame de fezes para verificar a presença de ovos ou proglótis. A prevenção: evitar consumir carnes de boi ou de porco cruas, ter o consumo da carne sempre bem cozida ou bem passada, lavar bem as mãos e os alimentos antes de prepará-los. Além disso, é importante também dar água limpa aos animais e não adubar a terra com fezes humanas, pois assim é possível prevenir não só a teníase, mas também outras doenças infecciosas. Já o tratamento é iniciado com o uso de remédios antiparasitáticos, que devem ser prescritos por um ciclo clínico geral ou gastroenterologista. Agora eu vou falar sobre a doença chamada Hymenolepis nana. Ela é uma doença que é causada pelos plateumintos, e eles são vermes que são conhecidos como tênias anãs, pois são muito semelhantes a tênias maiores, e são consideradas agentes patogênicos que podem ser encontrados no trato intestinal do ser humano. Alguns dos sintomas são a diarreia, a dor abdominal, a desnutrição, a falta de peso, falta de apetite e a irritabilidade. A melhor forma de prevenção é instituindo hábitos de boa higiene na rotina, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes limpos, principalmente aqueles onde há manipulação de alimentos, lavar bem e cozinhar adequadamente os alimentos, não evacuar próximo aos rios, poços e lagoas que possam ser utilizados para agricultura ou de uso pessoal de seres humanos, e sempre beber água filtrada. O tratamento seria o uso de antiparasitários. O diagnóstico é feito através do exame de fezes, em que a amostra coletada é examinada em busca de ovos dos vermes, e o seu tratamento é constituído por medicamento antieumíntico. Agora eu vou falar também sobre o ciclo biológico. Pode apresentar dois tipos de ciclos: o monoxênico, em que não há hospedeiro intermediário, e o heteroxênico, em que há um hospedeiro intermediário, como ratos, pulgas. O monoxênico é o ciclo mais comum e ele tem início com a ingestão acidental de ovos do parasita, que ficam presentes em água ou em alimentos contaminados. Os ovos que são ingeridos, eles chegam ao intestino, onde eclodem e liberam a oncosfera, que penetra nas vilosidades do intestino e se desenvolve em larva cisticercoide, que se fixa na mucosa intestinal. E essa larva, ela desenvolve em verme adulto e coloca ovos que são eliminados nas fezes, que dão origem a um novo ciclo. Agora, o ciclo heteroxênico, ele ocorre a partir do desenvolvimento do parasita dentro do intestino do hospedeiro intermediário, como os ratos, as pulgas, que ingerem os ovos que são liberados no ambiente. Dessa forma, o homem adquire a infecção por meio do contato com esses animais e, principalmente, pelo consumo de alimentos ou água contaminados pelas fezes desses hospedeiros, que aí dá início ao ciclo monoxênico. Agora eu vou falar sobre a facíola hepática. A facíola hepática, ela é um parasita que pode ser encontrado no fígado e nas vias biliares de carneiros, ovelhas, bois, vacas ou porcos.
são onde produz ovos que são excretados pelas fezes, podendo contaminar águas ou verduras e ser transmitida para os humanos que ingerem esses alimentos contaminados pela forma infectante desse parasita. Dessa forma, a facíola hepática ela pode causar uma infecção parasitária, chamada de fascioliase ou fasciolose. E os sintomas mais comuns que a gente encontra é a febre alta, a dor do lado direito superior da barriga, o aumento do abdômen devido ao acúmulo de líquido, peles e olhos amarelados, dor muscular, náuseas e vômitos, diarreia, a perda de apetite, a coceira na pele, mal-estar em geral, a perda de peso e também tonturas. A prevenção contra essa doença é descontaminar bem os vegetais crus antes de comer, usar sempre água limpa e própria para o consumo. E o tratamento é o uso de medicamentos antiparasitários. Agora eu vou falar sobre a epidemiologia das doenças que foram citadas. Da Taenia sólio e da Taenia saginata, parasita que causa a teníase, é marcada por uma maior prevalência em adultos jovens de zonas rurais da América Latina, da África e da Ásia. A OMS estimou a existência de 70 milhões de pessoas contaminadas, com 50 mil mortes anuais, geralmente pelas complicações da neurocisticercose, induzida pela Taenia sólio e a Taenia saginata. A esquistossomose ela está presente no Brasil de forma mais intensificada em 19 unidades federais. No Brasil, estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair a doença. Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados, sendo a ocorrência estar diretamente ligada à presença dos moluscos transmissores. A Hymenoplex nana ocorre com maior frequência no sul dos Estados Unidos e na América Latina, e é comum também na Austrália, países do Mediterrâneo, Oriente Médio e na Índia. Em regiões de clima temperado, a infecção é mais comum em crianças e grupos fechados. As crianças são mais suscetíveis a esse tipo de verme porque a infestação é mais intensa em crianças desnutridas. Essa foi a nossa apresentação referente ao tema proposto para o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de todos.